Olá, abençoado, olá, abençoada, com todas as bênçãos. Que privilégio, que honra mais uma vez poder estar com todos vocês. Esta audiência maravilhosa, esta audiência inteligente, que pensa. E mais uma vez te convido a pensar nesse momento onde nós vamos começar esse estudo com a apostila no canal Crescendo em Graça Brasil Estudos. Venha comigo, é um estudo muito importante que você vai ter acesso a partir de agora. A missão da igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo, do Cristo ressuscitado. A igreja verdadeira, aquela que tem a mente iluminada, tem os olhos do entendimento iluminados, porque cada um de nós somos os templos de Deus. E quando estamos juntos, formamos a igreja de Cristo, não é verdade? Em qualquer lugar que nós estejamos, ali está a igreja de Cristo. E você é muito bem-vindo e você é muito bem-vinda e vamos começar imediatamente esse estudo com a apostila à sua disposição. A Igreja de Cristo a qual este estudo se refere é originária do ministério do apóstolo Paulo, a quem foi encomendado o evangelho da incircuncisão. Isso está lá em Gálatas capítulo 2, versos 7 e 8. E também está em Romanos, capítulo 1, verso 5. E nós vamos agora para estes dois versos que estão já aí na sua tela para você desfrutar e acompanhar com a gente o desenvolvimento desse estudo, ok? Vamos lá. Em Gálatas 2, versos 7 e 8, diz assim o apóstolo Paulo: Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão, pois o que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, atuou também em mim para com os gentios. Veja que Pedro também tinha um apostolado da circuncisão, ou seja, da lei de Moisés. Nada mais era do que o evangelho que continuava com os apóstolos de Jesus em Nazaré, depois da cruz, não é? Que na verdade não deveria ter continuado, mas dentro dos propósitos de Deus, este evangelho continuou depois da cruz. A Paulo foi encomendado, veja que importante é isso, uma encomenda que Deus, Cristo ressuscitado, entregou pessoalmente no paraíso ao apóstolo Paulo. Ele chegou lá e a mente de Paulo lá estava para receber a encomenda. Foi algo encomendado, foi algo importantíssimo, né? Paulo não foi eleito de qualquer maneira, ele foi escolhido a dedo pelo próprio Cristo. E Romanos 1,5 fala também deste evangelho da incircuncisão. E por quem recebemos a graça e o apostolado, disse Paulo, para obediência à fé em todas as nações por amor de seu nome. Aqui já fala que este evangelho da graça, da incircuncisão, ele foi entregue pelo apóstolo Paulo para as nações para obediência à fé em todas as nações. Para obediência à fé. Então nós sabemos agora que este evangelho da incircuncisão foi dado a conhecer para ser obedecido. Aonde? Nos tempos de Paulo? Somente lá nos tempos de Paulo? Como alguns por aí dizem? Negativo. Em todas as nações. Naquele tempo de Paulo nem havia todas as nações, mas hoje já há todas as nações. Mas como obedecer este evangelho? É bem importante que você entenda, abençoado, que este evangelho de Paulo ele não tem regras, não tem mandamentos, como tinha no apostolado de Pedro o evangelho da circuncisão, que é a lei de Moisés que está vigente, não por Cristo ressuscitado, mas está vigente no mundo porque as pessoas ainda não receberam completamente o evangelho da graça, então eles ficam enfiados em religiões, né? E essas religiões nada mais são do que o evangelho da circuncisão. Como então obedecer um evangelho sem regras? Como é que é isso? Existem regras no evangelho da incircuncisão ou na graça? Como é que se processa isso na sua mente?
Existem regras, mas não são regras por mandamentos, por obrigações, por leis, como existem no sistema religioso. As regras do Evangelho são regras de fé. Vou te dar 2 exemplos. Está aí na sua tela, estão aí na sua tela os 2 exemplos. Número 1, servimos a Deus com a mente. Esta é uma regra de fé, não é uma regra que tem que ser obedecida à base de mandamento. Mas em 1 Coríntios 2:16 e Romanos 7:25, o apóstolo Paulo fala a respeito de servirmos a Deus com a mente. E se você deixa de servir a Deus com a mente, com o que você vai querer servi-lo? Assim como os religiosos estão servindo, com obras religiosas. Várias. Podemos enumerar muitas aqui, mas não é o caso agora. Número 2, segundo exemplo, como é que se pode servir a Deus? Qual é a regra de fé da graça? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso está lá em 1 Coríntios 6:12 e também no 10:23. Se você pratica o que não convém, vai colher o que não agrada, ou o que não convém também. Ou seja, é uma regra de plantar e colher. O que se planta, se colhe. Esta é uma regra clara do Evangelho da incircuncisão. E você precisa atentar para isso, evidentemente, porque é uma lei da fé. É uma regra da fé. Veja também o que Paulo fala sobre este assunto em Romanos, capítulo 6, verso 17. Mas graças a Deus, que ainda que fostes escravos do pecado, obedecestes de coração àquela forma de doutrina à qual fostes entregues. Tem algumas coisas interessantes aqui. E a primeira delas é que a graça e apostolado é a forma de doutrina a qual Deus entregou todos os seus filhos depois da cruz. Graça e apostolado é a forma de doutrina que eu recebi e na qual eu estou muito feliz. Isso não é uma religião. As pessoas tentam confundir ou entendem de maneira indevida o que é uma doutrina. Doutrina não é uma regra de práticas na graça, não. Ok? Doutrina existe no sistema religioso também, claro que sim, à base de mandamentos. Na graça, a doutrina não funciona à base de mandamentos. É a ciência de Deus, a forma de doutrina a qual nós fomos entregues, é a ciência de Deus que foi imputada em nossa mente. E através dela, Ele nos guia e nos recorda tudo que nos foi ensinado por Ele mesmo antes da fundação do mundo. É bem interessante isso. A doutrina que nós estamos vivendo hoje, a qual nós fomos entregues, nós não fomos entregues agora. Nós fomos entregues lá, antes da fundação do mundo, quando o mundo nem existia, nós já recebemos esta doutrina aqui. A doutrina da incircuncisão, é verdade. Tanto que quando esta palavra chega à nossa mente, nós não estamos começando a entender agora. Nós estamos lembrando aquilo que já nos foi ensinado lá. Compreende? É uma lembrança, é uma recordação do que já nos foi ensinado antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. Foi Ele que nos ensinou. Não foi ninguém, a não ser Ele mesmo. E uma pergunta, anote aí. Então, se nós já temos este entendimento e já recebemos e obedecemos a esta forma de doutrina, qual é a nossa missão então? Que é o título do estudo que nós estamos apresentando hoje aqui para vocês. A missão da igreja. Se nós já entendemos esta doutrina e já fomos ensinados nela antes da fundação do mundo, o que nós estamos fazendo aqui? Se hoje eu já entendi, se você está entendendo, o que mais nós temos que fazer ou qual é a nossa missão? Efésios 3:10 nos mostra qual é a nossa missão. A missão da igreja de Cristo. Vamos lá, está na sua tela aí.
para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora, eterno agora. Era agora lá nos tempos de Paulo e é agora aqui também em pleno 2022. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja, eu e você, aos principados e potestades nos lugares celestiais. Parece estranho, parece religioso e parece complicado, né? Vamos aqui a 4 pontos importantes sobre esse texto. A sabedoria de Deus, ela atua diferentemente da sabedoria humana. Muito diferentemente. Deus utiliza coisas, pessoas, natureza, tudo o que Ele quiser para que a multiforme sabedoria dele seja manifestada. E é bem simples assim. É uma sabedoria que tem muitas formas e muitas facetas e muitas vezes, nesta sabedoria existem coisas para o homem muito difíceis de se entender, para a mente humana. E é por isso que essa sabedoria não trata com homens, ela trata com deuses. Ela não trata com carne, ela trata com espírito. A igreja é o canal transmissor da sabedoria através de homens e mulheres. Esses 4 pontos estão aí na sua tela. É importante que você veja esses pontos escritos aí. A igreja é o canal, é a agência transmissora da sabedoria através de homens e mulheres. Nós somos templos que falam, que ministram, que pregam, que ensinam, que testemunham e que semeiam com seus dons. Eu e você, nós somos esses templos. E esses templos formam a Igreja de Cristo em todas as nações, em todo o mundo, aqui no Brasil e em todas as partes. A família mundial da fé. Então nós estamos chamados como igreja a ensinar, a divulgar, através da pregação da palavra, né? Através do testemunho pessoal de cada um de nós. Eu tenho uma história de vida na graça e você, se está chegando agora, vai ter também. Já tem um grande depoimento de que você foi iluminado em sua mente para entender aquilo que já te foi ensinado lá antes da fundação do mundo. Enfim, estamos chamados a ministrar a palavra do Evangelho da incircuncisão. A quem? Já. Primeiro, estamos nos lugares celestiais. O que é o lugar celestial? Cada vez que se fala em lugar celestial, a tendência é olhar para cima. Por quê? Porque o céu está lá? Não, os céus estão aqui também. Os lugares celestiais são aqui onde nós estamos. Aqui é um lugar celestial. Então, não precisa olhar para cima. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele falou isso. Paulo falou isso. Ele assentou cada um de nós. A igreja está assentada em lugares celestiais. E a quem devemos pregar, então? Aos principados e potestades. Se você pensava que esses principados e potestades eram demônios, você se enganou, mas não foi culpa sua, é porque você não foi instruído corretamente. E agora você está sendo. Principados e potestades são governos, são autoridades. Não é governo político necessariamente, ou só o presidente, o vice-presidente e seus ministros. Não. Governos humanos. Não é? Uma casa é governada por um homem, por uma mulher, com os filhos. É um governo. As autoridades estabelecidas também são as potestades, os poderes constituídos. Poder em uma escola, um professor, um diretor, poder em uma empresa, poder em uma residência, poder em um bairro, poder em uma cidade. Enfim, isto é amplo. É tanto particular quanto amplo. Para saber mais sobre principados e potestades, se você quiser ter as evidências claras de quem são os principados e potestades que estão constituídos mediante a palavra do Evangelho da Graça,
acesse os textos que estão em Colossenses, capítulo 1, verso 16, capítulo 2, verso 10, capítulo 2, verso 15. Lá você vai ter muitas informações sobre este assunto de principados e potestades, que nós não vamos discutir nem comentar aqui agora, porque não faz parte desse nosso estudo. Muito bem, estamos falando da missão da igreja. E agora vamos mostrar algo muito interessante. Como é que nós vamos falar com esses principados e potestades? Veja só aqui, Efésios 6,12. Porque não temos luta contra sangue e carne, senão contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Mais uma vez, algo que parece tão sobrenatural, mas não é. Em primeiro lugar, vamos caracterizar aqui governadores das trevas. O que será isso? Já disse que não são demônios, nem principados, nem potestades, nem governadores das trevas, nem hostes espirituais de maldade que estão nas regiões celestes. Veja, novamente, lugares celestiais, regiões celestes. Não quer dizer que estão aí voando os demônios. Não, não, não. Os demônios foram aniquilados na cruz de Cristo para sempre. Governadores das trevas, então, número 1, são autoridades políticas que mentem e manipulam informações. Quando você assiste um jornal, televisão, na internet, no rádio, em qualquer lugar, na mídia, de uma forma geral, você vai ouvir e você vai ver entrevistas de autoridades políticos em todas as partes que, na maioria das vezes, mentem e manipulam situações, informações e tudo mais, porque são governadores das trevas. São corruptos, são tiranos, não é? São pessoas que não têm um sentimento para com o povo, são pessoas que cuidam de seus próprios ventres e de seus próprios interesses, na grande maioria. Estamos aqui mencionando, não estamos generalizando, estamos dizendo que são na grande maioria. E você vê isso claramente. Número 2, quem são governadores de trevas também? Religiosos que estabeleceram impérios e enriqueceram com eles. Você vê muito por aí isso? Verdadeiras sinagogas monstros que existem por aí, não só num local, mas em vários países, por exemplo, do mundo inteiro. Aqui no Brasil mesmo existem denominações que se esparramaram pelo mundo afora. São governadores de trevas, religiosos que não conhecem a verdade, conhecem o quê? A lei de Moisés, conhecem religião, que não tem nada a ver com Deus. Deus não está em religião. E através desses impérios eles se enriqueceram a si mesmos e aqueles que trabalham com eles também. Governadores governam nas trevas, na mentira, na ignorância. Número 3, outro tipo de governadores de trevas. Pensadores, mestres, filósofos, muitos dos quais são ateus, ou se dizem ateus, não é? Muitos dos quais veiculam teorias contra a existência de Deus, sim, falamos, são ateus, contra até mesmo os bons princípios familiares. No mundo de hoje, então, os princípios familiares estão completamente esquecidos. O que interessa é o poder, o dinheiro, a fama, não é? O domínio. Valores sociais e morais nos dias de hoje estão arrebentados, estão estourados, não existe mais. Nas escolas, que é onde se formam as crianças para depois irem às faculdades, se tornaram verdadeiros centros de pensamentos ateus, muitas vezes, onde a família é deixada de lado e se dá lugar aos debates filosóficos, científicos, etc, etc. É isso que é um governador de trevas. E aqueles que estão sendo governados pelas trevas fazem parte desse mundo tenebroso que está aí fora. E a nossa luta, como disse o Efésios 6,12, o texto de Efésios 6,12, a nossa luta, ela não é corporal contra essas pessoas. Não. Não é pessoal contra pessoas. A nossa luta é contra ideologias. É contra doutrinas.
contra sistemas estabelecidos, sistemas religiosos, contra até mesmo instituições, porque a instituição ela acaba se tornando com o tempo maior do que a palavra do Evangelho. Quando se forma uma instituição, uma religião, essa religião começa a crescer e se desenvolver, ela perde o rumo, ela não compartilha mais a verdade, ela passa, aliás, talvez nunca tenha compartilhado. A religião, ela começa a crescer dentro de suas filosofias e a verdade fica esquecida. O que importa é o crescimento da instituição, da empresa religiosa, né? E isso acaba fazendo com que a verdade de Deus seja oposta a isso e fique esquecida, fique ignorada. E a nossa luta, então, abençoados, não é contra pessoas, deixar isso bem claro. A missão da igreja é proclamar a verdade do Evangelho, não é entrar em partidos políticos, não é se envolver com religião, não é se envolver com governadores de trevas. A função da igreja é fazer as pessoas felizes. A missão da igreja, e nós estamos aqui para isso, abençoados, nós somos a igreja do Cristo vivo, a igreja do Cristo verdadeiro, que é o Cristo ressuscitado. As religiões que estão aí estão associadas com política, porque na verdade as religiões, elas não falam a graça, elas não pregam o evangelho da graça. Elas ensinam costumes, ensinam mandamentos, ensinam ritos, não é? Elas estão estabelecidas em rituais, não é? Tanto qualquer tipo de filosofia religiosa, ou qualquer tipo de partido religioso, hoje em dia estabelecido, de qualquer denominação que for, de qualquer vertente que for, ela está submetida às suas próprias instruções. Muitas vezes usa a Bíblia, mas usa tão deturpadamente a Bíblia que a Bíblia não faz efeito nenhum naqueles que escutam. Por isso você está aqui, porque a nossa função hoje é lutar contra a mentira e a má informação. A Igreja de Cristo, na qual você pertence, eu recebo esta palavra, a Igreja de Cristo, na qual eu pertenço, como templo do Deus vivo, não é? Como instrumento nas mãos de Deus para falar esta palavra que vai iluminar o teu entendimento, o que nós queremos é produzir em tua mente a boa informação, a correta informação. Não interessa mais para o mundo, as pessoas não querem saber de religião, as pessoas querem ser transformadas na sua forma de pensar. As pessoas necessitam, e você necessita, ter a tua mente renovada, porque isso vai te fazer feliz. O restante você já tem. Você já passou por religiões, por estruturas religiosas, podem ser as mais poderosas do mundo. E o que isso mudou na sua vida? O que isso afetou o seu crescimento espiritual? Possivelmente nada. Por isso você procurou e nos encontrou aqui. E os teus anjos, nossos anjos, trouxeram você para ouvir esta palavra maravilhosa que certamente vai produzir em tua vida um efeito extraordinário. Abençoado, se você se considera um membro da Igreja de Cristo, eu não estou falando aqui de religião, de uma denominação A, B ou C, membro da Igreja de Cristo, eleito, predestinado desde antes da fundação do mundo, Filho de Deus, amado, santo, mais que vencedor, perfeito e completo, eleito, você está no lugar certo, ouvindo a palavra correta. E nesta palavra eu recebo que você cresça juntamente conosco, vá no canal, né, e navegue bastante em todos os vídeos que lá estão. E aqueles vídeos são fonte de informação preciosa para você mudar completamente a sua maneira de pensar. E caso você realmente esteja vivendo esta palavra e esteja interessado em divulgá-la ainda mais, se você quer participar conosco da igreja que está em sua casa, né? Não precisa envolver finanças nisso, nada. Você vai simplesmente receber o nosso material e divulgar este material em sua residência, em sua cidade, em seu bairro, até que as pessoas também que lá estão possam chegar a este conhecimento. Convide estes abençoados a se inscreverem no canal também, pessoas que você conhece. Ouça a nossa emissora de rádio, radiograça.net, que você terá
também mensagens, louvores, informações preciosas a respeito de tudo aquilo que nós veiculamos. Até o próximo vídeo, que eu recebo, que se tornará cada vez mais uma ferramenta indispensável no seu viver diário. Acesse, ouça quando quiser. Os canais estão aí à sua disposição. Ah, mas eu não gostaria de assistir mais vídeos, eu gostaria que me mandassem material, a apostila, o guia, né? Nossa folhinha guia, e também áudio. Dá para mandar áudio para o Zap? Dá para mandar sim, a gente manda para você com muito prazer. Dá para mandar pelo Telegram também? Dá para mandar pelo Telegram, o que você quiser. É até melhor, porque o Telegram tem mais capacidade de armazenamento e não utiliza o seu celular. Tá bom? Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Mais uma vez ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Recebo que o teu dia é abençoado com todas as bênçãos. Ave Pai.